dois, um. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao P7, é isso mesmo, você está no canal APA de Esportes e aqui no P7 nós falamos muito sobre voleibol brasileiro, voleibol paraense, falamos sobre o profissional, feminino, masculino, base e é um prazer ter você aqui. Desde já se inscreva, ative as notificações, manda para todo mundo, quando você ativa as notificações sempre chega uma mensagem para você, seja no computador, no seu smartphone, tá bom? Então esse é um recado muito importante que a gente passa para você nos acompanhar muito mais aqui no canal APA de Esportes, o DNA do vôlei paraense. Márcio Kobe, tudo bem? Chegamos ao 4º episódio já, Márcio. Passou voando, hein? Tá passando voando, né? E tá dando certo, graças a Deus. Bom dia, galera. Bom dia, Max. Hoje é um programa especial, né? A gente vai falar de um assunto muito bacana, que a gente gosta muito, que a gente sempre, com todos os convidados que já passaram por aqui, de alguma forma a gente abordou esse assunto, que é a base, né? E o recado pro pessoal aí de casa, você que está no trabalho, no trânsito, acompanhando aqui esse podcast, você já conhece um pouco sobre o trabalho de base no voleibol? Pois é, se você conhece, a partir de hoje você vai conhecer um pouquinho mais, porque estamos recebendo duas feras da base do voleibol, já jogaram muito também, daqui a pouco eles vão comentar sobre isso. Charles Leal, técnico da PAD, tudo bem, Charles? Bom dia para você. Bom dia, Max. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. E nós recebemos também ele, Gabriel Naif, técnico do Clube do Remo. Tudo bem, Gabriel? Bom dia. Tudo bem. Bom dia a todos. Uma satisfação grande também estar aqui no programa. Convidados a peso de ouro, hein? É um assunto importante, a gente traz gente importante, né? É verdade. Ainda mais com conhecimento de sobra para poder falar de base aí, bastante. A gente vai explorar eles ao máximo hoje. Então pronto. Ô Charles, bora logo comentar, né, um pouco sobre a tua história no voleibol. Como é que você chegou assim para ficar tendo esse trabalho de sucesso na base? Mas quero saber se você já jogou, como surgiu a tua paixão, quem é a tua grande referência? Explica pra gente que eu tô curioso. Bom, eu comecei a jogar com 8 anos na Assembleia Paraense, né? Então tem aí, acho que 16 anos. Eu parei de jogar 2 anos atrás. Fui parado, na verdade. Né? Fui parado, mas eu parei de jogar com 22 anos, eu acho. Tá bom? Então são quase 16 anos de vôlei, né? E assumi a responsabilidade de ser treinador do feminino da PAD, quando começou, em 2021. E de lá para cá tenho batalhado, tenho me apaixonado pela categoria de base, né? A gente começou um trabalho lá com o masculino e em 2022, com a saída da PAD do Carmo e a ida lá para o CTD, a gente começou a desempenhar um papel importante também no feminino e vem batalhando aí durante esses anos. Foi difícil no início, a gente sabia que ia ser difícil, sabia que o planejamento era esse, era de muita batalha, muito suor, para que um dia a gente conseguisse conquistar algumas coisas e hoje a gente tem colhido um pouquinho dos frutos, mas é só o começo, né? Como falei, são 16 anos aí, tem um pouco aí entre rendimento, entre escolar, e a gente segue batalhando aí, o vôlei não sai da nossa vida não. Ainda joga brincando, será, Márcio? Joga, de vez em quando ele bate bola lá com a gente. Me falaram que ele saca bem, é verdade? Tem um papo aí, uma história de que já Quinto foi o melhor quinto do melhor Brasil. saque do Brasil, entendeu? De acordo com? De acordo, não sei. Vozes da minha cabeça. Não, mas o Charles tem, como atleta, um desenvolvimento bacana. Ele foi cria do Mingau, né? O pessoal brinca lá na PAD que ele é filho do Mingau. Até os trejeitos ele tá começando a adquirir, sabe aquela rabugice? Mas um cara extremamente competente. Tá trabalhando com a base, que é muito difícil, não é fácil, porque você lida não só com os atletas, mas também tem que aprender a lidar com os pais dos atletas, que hoje em dia é um envolvimento completamente diferente da época que a gente fazia base. Hoje mais ainda. Eu sou mais novo do que o Márcio, mas ainda assim, em 2014, 2013, 2012, os pais não eram tão presentes assim. Eram, mas não iam nos treinos, né? Eles acompanhavam mais nos jogos. Hoje a gente tem um grupo de pais, né, que tá, e isso é muito bacana, porque eles estão perto dos filhos, eles sabem o que estão acontecendo, mas de alguma forma acaba que em algumas situações acaba privando o papel do professor. E a gente tem que ter jogo de cintura para trabalhar isso da melhor forma possível com os atletas e com os pais.
Ô, Gabriel, quero saber a tua história também, né? Você que é treinador, já jogou muito também. Não sei se ainda joga aí brincando, A mas gente brinca, conta pra gente a tua história, Gabriel. Como foi chegar até aqui? Hoje que você é uma grande Só um referência adendo, também de Max, base. na história do Gabriel. O Gabriel foi parte já fez parte da PAD, do começo do projeto, que ainda era lá no Paysandu, né, Gabriel? Paysandu. Que começou aquela junção com o pessoal que vinha da UNAMA. A primeira categoria, além do Master, que a PAD teve, foi o adulto masculino, e o Gabriel fazia parte do projeto também. Treinou muito lá, 6 da manhã, né, Gabriel? Era a rotina. Então, a minha história a gente começa, vamos supor assim, eu não começo no vôlei, né? Eu começo jogando futebol. Eu começo lá em Marapaninha ainda, quando eu morava lá. E eu vim para Belém em 2010, mais ou menos, né? E não vim com a intenção de jogar vôlei também. Foi para estudo e na minha época da escola tinha um atleta que era da Assembleia na época e me levou para fazer um teste na Assembleia. Aí foi a partir daí que eu comecei mesmo a fazer os treinos junto com o Mingau, que foi o meu primeiro treinador. E aí foi que eu comecei a realmente me apaixonar pelo vôlei, né? E aí fui à Assembleia, passei eu acho que 2 anos na Assembleia, fui pro Remo, aí fui para Paysandu na época e finalizei, assim, falando a minha carreira, né? Que assim como o Charles já deu uma pausa no Remo, né? E hoje a gente faz aí um trabalho, tento fazer um trabalho lá no Remo aos trancos e barrancos também com a base, que é muito difícil, né? Tem um projeto aí de 4 anos, mais ou menos, que desde quando eu comecei, e eu vou galgando aos poucos lá. Mas graças a Deus está indo firme. Começaste na escolinha, né? Escolinha, lá no Remo. Lá no Remo, na escolinha. Aí depois tu passou para a categoria de base. Montei meu primeiro time numa Copa lá do Caçazum, de base, de escolinha, sub-15. Foi aí o meu primeiro time lá no Remo, né? Que eu consegui montar dois times na época, 2 equipes de sub-15, aí que aí a partir daí os pais começaram a querer. Na época era uma turma nova, né? Uma turma só de treinamento, Gabriel, vamos lá, vamos lá. Aí que aí, aos poucos foi passando mesmo para a equipe. A gente analisando hoje todo um contexto da base, né? Temos uma retomada, né? Não digo que lenta, mas hoje a gente consegue olhar para a base hoje com não só mais treinos, mas uma rotina bem diferente. Hoje nós temos, né, competições. Sei que acho que ainda falta melhorar em muito, né? Mas a retomada dessa categoria de base, assim, ela é muito importante nos clubes. E assim, para a gente bater um papo, eu até falo assim com vocês diretamente, se quiserem um interromper o outro, ou trazer um exemplo, fiquem à vontade, porque é um assunto muito legal para a gente discutir. Como é que vocês avaliam hoje o tratamento da base? Num olhar pessoal e num olhar um pouco mais aberto, assim, porque hoje vocês fazem um trabalho muito legal. Sei que todos têm a sua dificuldade, mas como é lidar com a base hoje, gente? Já abrangendo aquilo, pai, atleta, diferença de masculino, feminino, porque eu sei que não deve ser fácil. Pode. Né? Hoje a base ela tem retomado, né, na nossa capital, no nosso estado. Ainda assim a base hoje ela é muito centralizada na capital pelo fato do estado ser imenso, né? A gente não consegue chegar no Marajó, não consegue chegar mais para o sul do Pará. Então está centralizado hoje aqui, né? A base ficou mais ou menos em 7 anos parada. A gente está em 2024, né? Antigamente nós dois somos bases da Assembleia Paraense. A gente chegou a citar aqui. A Assembleia era um polo de referência, né, tanto no feminino quanto no masculino. E eu acho que em 2015 a Assembleia decidiu parar, então o vôlei ficou muito centralizado, acho que no Remo, masculino, né, e no outro clube, no feminino. Então acabou que faltou um pouquinho, ficou por muito tempo parado e faltou esse dinamismo, essa competição na base. E com a vinda da PAD, com o Gabriel fazendo o trabalho dele no Remo, agora a gente tem Paysandu, tem a Tuna retornando. Essa competição, esses campeonatos vão fazer com que a gente consiga desenvolver, né? É um processo difícil, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência, que não é para agora, é daqui a 2, 3 anos a gente vai estar melhorando, vai estar aparecendo no cenário nacional, como já foi lá atrás. Isso eu ia perguntar para os dois, a questão, porque esse ato, hoje a gente paga um boleto muito caro. Sim. A gente paga um boleto em função do nível das atletas, dos atletas, que ainda está muito abaixo. Isso a gente vê refletido
nos CBS da vida, a gente vê refletido nos CBIs, em que a gente, quando conquista uma 15ª posição, a gente fica na primeira divisão, já é uma vitória. Antes não era assim. Antes era a gente parar, ia para pegar pódio, para disputar, fazia jogo duro contra os grandes centros. E aí eu pergunto para vocês, para os dois, né? Quanto tempo vocês acham que isso demora para voltar, né? A gente desenvolver realmente os atletas com um nível acima, para termos atletas jogando Superliga A, quem sabe, né? Ou até mesmo uma Superliga B dentro do estado, como no caso da PAD. Mais atletas que hoje a gente tem só o Ian Rufino, que é o único paraense, realmente paraense, Sim. que joga. Não tem o Barreto, né? Não, o Barreto joga a Superliga A. Tô falando para num clube aqui que a gente possa montar uma estrutura, seja entre a PAD ou até mesmo o Remo, em que a gente possa dizer assim, podemos montar um time com atletas competitivo, com atletas daqui. Quanto tempo vocês acham que isso demora? Eu acho que no mínimo 5 anos para a gente começar a pensar nisso. Porque todo o processo ele depende do... A gente precisa da parte da captação desses talentos. Hoje a gente ainda bate de frente com essa questão da captação. Porque às vezes a gente foca muito na quantidade e acaba esquecendo da qualidade. Né? Então a gente tem que ir atrás. E como volto a falar, o nosso estado é muito grande, às vezes a gente não consegue chegar num garoto que é de Breves, no garoto que é de Oeiras, infelizmente. Né? A gente tem cidades daqui que não é diferente do Sudeste, que tu tira 2 horas, 3 horas, tu tá no interior do estado. Aqui a gente passa 12 horas dentro de um barco. Então, a captação ainda é muito difícil pra gente. A partir do momento que a gente conseguir captar melhor os atletas, a gente vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir jogar melhor, vai conseguir ir para fora melhor. Entendeu? A nossa captação hoje fica muito refém de Belém. Sempre foi assim, sempre foi assim. Mas a gente precisa também olhar um pouco para fora e precisa trabalhar aqui dentro. É trabalhar, não tem outra coisa. A gente tem que trabalhar, tem que treinar. Precisamos aumentar a nossa carga horária. Se a gente for lá fora, os times de categoria de base, a gente for num time médio para baixo no sul do Brasil, eles treinam 12 horas por semana. Né? Hoje a gente tem um time sub-16 na PAD, masculino, que treina 4 horas e meia, 5 horas semanais. Aí o feminino, que tem 30 minutos, ganha 1 hora e meia ainda por semana a mais. Pouco. Então é muito pouco perto do que os outros times treinam. Claro, a gente não pode transformar isso em desculpa para os nossos resultados. A gente tem que batalhar. Tem que transformar, então, se a gente está treinando pouco, a gente precisa aí sim trazer mais qualidade para os nossos treinos, trazer mais qualidade para os nossos atletas, fazer com que os pais entendam isso, porque hoje o pai do Sul e do Sudeste, ele vê isso como uma oportunidade para o filho jogar. Aqui não. Eu costumo dizer, quando eu estou sentado na roda de amigos, que eu trabalho com o hobby dos outros. É péssimo isso, porque, por exemplo, se o pai não quiser levar o filho para o treino, ele não vai levar o filho para o treino. Eu vou falar, meu filho, hoje você não vai. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. A gente tem que chegar e fazer com que o cara acredite que aquilo ali é importante para o filho, que é fundamental para o filho ir para o treino, para o próprio garoto estar cobrando o pai. Então, é uma batalha que a gente tem diariamente ali e a gente vai sofrendo. Bate na questão que antes, aqui lá no começo, estava conversando com o Márcio sobre a questão de prioridade que as atletas de hoje em dia têm, né? Nem todas levam, vamos supor assim, um vôlei como algo, mesmo que no início, algo como fosse para seguir carreira, né? Uma prioridade. Não tem aquele mesmo comprometimento que anteriormente, na minha época, na época do Charles, a gente tinha. De chegar 2 horas na Assembleia e sair 7 horas que a gente ficava treinando direto, pô. Nossa, me lembro desse tempo. É bom. Aí, coisas que hoje a gente tem que lidar. Uma atleta para ir no treino, ela tem aula de redação, aula de português, aula de matemática, isso tudo num cronograma aí que sobra 1 hora do tempo dela que ela vai dar ali pra gente, né? Então a gente tem que saber lidar tudo isso para poder formar ainda atleta, o que é muito difícil. No tempo de vocês treinavam quantas vezes na semana? Todo dia. Todo dia. Eu também treinava todo dia. Todo dia. E hoje em dia a gente vê 2, 3 vezes na semana, né? É porque a gente dobrava a categoria, né? Então a gente treinava, né? Não tinha sub, era infantil. Era nominal, né? Juvenil, não era numeral, era nominal, né? Eu cheguei a treinar mirim, infantil e infanto. Aí era mirim com tufi, infantil com elinho e infanto com mingau.
Mas aí a gente ia pros 3, a cavalo tinha quebrado, mas era bacana. Era clube e colégio, né? Clube e também. colégio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quando eu bati o martelo com o Márcio em relação ao nosso tema, eu fiquei bem curioso em saber, caramba, o que eu vou preparar para perguntar para eles? E a primeira pergunta que veio é uma curiosidade que eu tenho, acho que há muito tempo, que é como vocês conseguem lidar com as emoções dos atletas. Porque são adolescentes, uns naquela fase de rebeldia, outros, pelo menos dentro de casa, não sei como é dentro de quadra. Tem aquela fase também hoje de rede social. Na época de vocês não tinha rede social. Nem na minha época. Eu sou só para deixar claro. SMS, MSN. É verdade. E assim, começo contigo aqui, Gabriel. Como é hoje isso? Se quem tá... Eu de fora, assim, eu enxergo muita coisa. Por exemplo, lá na PAD, eu já vi atletas, não vou dizer de qual time, mas não só da PAD, mas também de outros clubes. Nunca mais vão jogar após uma derrota, por exemplo. Eu nunca mais vou jogar. Esse é o meu último jogo com vocês. Fora os choros, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Eu já vi, né? Eu não vou mais jogar, eu vou desistir disso, porque aquele dia não foi legal. Como é que vocês conseguem lidar com esse tipo de comportamento? Sei que talvez possa ser natural. É difícil, porque eu acho que hoje em dia mudou muito a personalidade das atletas, né? Principalmente do adolescente, da pandemia para cá. Muda muito, né? Hoje tem atletas que trabalham com psicólogo muito cedo, né? Que tem crise de ansiedade durante o jogo, aí tem a questão de emoção, nervosismo. Isso afeta muito o rendimento, né? Eu tive um jogo agora com o Charles pelo Sub-16, né? Eu pensava que minha equipe estava bem, até entrar na quadra, né? Vamos supor assim, que as meninas não conseguiram desenvolver o que elas oferecem dentro de quadra na hora do treino, né? Muito nervosismo, erro, ansiedade de querer fazer algo e não conseguir. Então, acho que eu sou um pouco mais calmo à beira de quadra, né? Mudei muito o meu perfil. Acho que 2 anos para cá, eu mudei muito o meu perfil, né? De brigar um pouco mais, de ser mais incisivo em algumas questões, mas ainda assim eu permaneço muito calmo, eu sou muito calmo. De chegar, de estourar. Para eu estourar a beira de quadra assim, tem que ser algo muito, muito, muito grande para atleta fazer. Ou ligado à arbitragem, né? De repente. Obrigado à arbitragem, que é mais frequente. É mais fácil brigar com o árbitro do que com o atleta. Mas dentro dessa tua colocação, Gabriel, e aí pode finalizar e o Charles complementar, é porque tem momentos em que vocês têm que ser professores, né? E momentos na quadra que vocês também têm que entender a questão do psicológico, né? Às vezes... Aí que mora a beleza da coisa, Max, porque eles têm que entender a hora da bronca pesada e a hora em que você, mesmo indo para um buraco, você não pode ir para o buraco junto com a equipe. Isso, com certeza. A gente tem que saber equilibrar, né? A gente tem que controlar a emoção. Que a gente não pode passar até mesmo o nosso próprio nervosismo da beira de quadra, tá à beira de quadra, nervoso pelo jogo, nervoso para passar para as atletas. Que aí, senão, ela cai muito. E assim, dependendo do estilo, eu tenho assim uma certa opinião, não é nem opinião, que eu observo de fora. Sendo um técnico mais enérgico, por exemplo, como o Charles, mas você sendo calmo, eu acho que isso é independente do treinador. Quando há um erro, olham direto para o técnico. Quando faz alguma coisa, olha para o técnico. Quando não, olha para o pai, que não para de dar orientação lá fora de quadra. E quando vocês perdem tempo, estão lá conversando também com os atletas. Como é que é isso, Gabriel? Tenho e já tive muitas atletas assim, que o técnico às vezes não é nem um técnico, é o pai que fica à beira de quadra. A gente tá aqui conversando, a gente tá aqui passando informação e o olho dela não tá pra gente, tá pro pai, porque o pai tá passando. Não, teve uma situação, a gente tava em um CBI, aí geralmente os CBIs tem alguns pais que conseguem estar acompanhando. A gente estava jogando, acredito, contra Curitibano, eu lembro desse jogo. Aí a atleta tinha acabado de fazer um saque. Ela fez um saque da 5-1. Ela tinha acabado de fazer o saque e tinha feito esse. Aí ela olhou para o fã, saca da 1. O pai mandou ela sacar da 1 numa atleta específica. Aí ela foi lá e errou o saque. Eu perguntei para ela, mas por que tu trocou? Tu acabou de fazer isso? Não, meu pai. Eu falei, pô. Quem é o técnico? Eu perguntei. Não, mas não existe isso. Então, a gente trabalha com essas situações muito frequentemente. E é difícil.
E aí, difícil. Charles, lidar com isso? As emoções e essa questão da insegurança, enfim, tanta coisa. Eu sou um pouco mais enérgico na beira de quadra, né? Mentira, sério? Assim, Ninguém percebe, a gente busca, acredito que o Gabriel também pense comigo, a gente busca prepará-las e preparar eles também, né? Para que eles resolvam problemas. Eles precisam resolver problemas. E nem sempre vai ter o treinador, vai ter o pai. A gente precisa dar para eles também, e hoje em dia mais ainda, o Gabriel falou uma coisa interessante, que é depois da pandemia para cá, né? Eles têm feito terapia, têm ido ao psicólogo. Então a gente precisa fazer com que eles resolvam os problemas. Às vezes eles precisam muito da gente e a gente tem que estar lá com eles, nós temos que ajudá-los, mas a gente não pode resolver os problemas deles. Eles precisam ter essa autonomia. Então, às vezes eu brigo até com as minhas atletas quando elas ficam olhando para mim, ficam olhando para os pais, elas não têm que olhar para a gente. Parece uma procura de aprovação De para aprovação, qualquer ação, né? de afirmação para dizer, olha, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo certo. A gente não precisa disso, entendeu? Precisa jogar, precisa batalhar, precisa entender que o jogo ali, que o voleibol, que o futebol, que o basquete, que qualquer esporte, ele é um pouquinho uma síntese do que é a vida. Ele vai passar por momentos ruins, vai passar por momentos bons. No vôlei e no feminino, que o feminino é altamente instável, às vezes num set tu consegue ir do céu ao inferno muito rápido. Eu brinco com as minhas meninas, eu falo, cara, tu tem a capacidade de atacar, cravar uma bola e ir pro saco e sacar por baixo da rede. Entendeu? Então a gente precisa fazer com que eles tenham autonomia para resolver problema. Né? E aí eu bato muito num ponto assim, ganhar a credibilidade dos alunos é muito importante. Tu ganhar a credibilidade do teu atleta vai fazer com que, cara, ele chegue para ti, te pergunte, tu possa até estar errado, a gente erra. A gente pode falar também, a gente pode ser esse pai, né? E falar, olha, vai para cá. Eu, às vezes, sou campeão de fazer isso. Porque eu falo assim, olha, na minha cabeça eu acredito que tá funcionando. Olha, vem para cá, aí a menina vai lá e erra. Eu falei, pô, era para ter deixado aqui. Ou então era para ter trocado. Mas se eles tiverem esse pensamento dentro do jogo e não precisarem da gente, claro, não o tempo todo, tá? Mas isso daí é um ganho. É um ganho. É muito importante que eles tenham essa autonomia. Porque aí significa que a gente está fazendo também um bom trabalho no extra-quadra, no Bons Cidadãos. Tem gente lá que tem melhorado o vôlei, lá na PAD, tá? Que tem melhorado o vôlei, mas que isso fica em segundo plano, porque às vezes a garota chega lá e ela é totalmente introvertida, se segura, se contém. E quando a gente chega hoje lá no pré-treino, que elas estão lá conversando, ela tá solta, tá brincando. Então, às vezes, isso me deixa mais feliz do que, de fato, tá melhor em quadra, tá bem em quadra, porque faz parte também. Ajuda, né? Ajuda. Então, a gente vai trabalhando a cabeça deles dessa forma. E aí eles entenderem, Max, que principalmente os atletas, que a gente sempre bate numa situação. Errar faz parte do processo. E é errando que eles vão evoluindo, entendendo o erro, as situações do jogo ou do treino que eles vivem, passa por isso, mas o que eles têm que entender é que eles não podem fazer do erro uma ação comum. Isso. Errar, todo mundo vai errar. Eu erro, todo mundo erra. Um momento. O Charles acabou de dizer que às vezes ele acha uma coisa e acontece outra. Mas eles não podem fazer do erro uma ação comum. Mas essa ansiedade que eles tocaram aí, que é importante, faz com que eles fiquem com medo até desse erro. Né? E como é que lida com isso? Né? Tentar. É o pior erro que tem, né? É o erro pela falta de coragem, sabe? É o erro que ele deixa a gente, tira a nossa confiança. E por se tratar de um esporte coletivo, a gente é o ganhar junto e o perder junto. Né? Tu erra uma bola por medo de acertar, o teu time faz assim. É o que o Mingau costuma falar, é o erro... Tem dois tipos de erro. O erro que te joga lá para baixo, o erro que tu tenta acertar. Né? Se tu vai de pancada numa bola e vai isso daqui fora, não tem problema nenhum, a gente vai para a próxima, a gente recomeça. Mas às vezes o menino vem lá, trava o braço com medo, ataca a bola no meio da rede, ataca a bola por baixo da rede, o ânimo do time vai lá para baixo. Entendeu? O esporte coletivo tem disso. Então não depende só de ti, não são só as tuas emoções. Tem mais 6 na quadra, mais 6 no banco, eu fico maluco, o meu fisioterapeuta fica maluco, a diretoria fica maluca, os pais ficam malucos. Então, imagina a construção que é o jogo.
Entendeu? Eu tenho outra pergunta para eles dois aqui, é outra pergunta que eu sempre quis fazer, assim, eu tô matando toda a minha vontade aqui. Maliciosa, maliciosa. Nem tanto assim. Como é hoje a questão dos pais? Vocês já tiveram muitas conversas com eles, principalmente naquele momento quando termina um jogo. Poxa, Gabriel, poxa, Charles, por que você não colocou meu filho? Tem. Passou o jogo todo lá. Isso eu vou te Então, falar, hein? eu queria... Esse daí eu quero ouvir também. Eu queria entender, Gabriel. Rapaz, Me conta isso aí. Como é rapaz. lidar com essa situação? A gente, como o Charles citou no começo, a gente tem hoje em dia pais muito mais participativos, né? Então, muito diferente do que era antigamente, né? Que os pais ficavam à beira de quadra, torciam, mas não chegava ao ponto de, olha, por que minha filha não entrou? Por que isso? Mal iam pro jogo. Mal iam pro jogo. Mal iam pro jogo, né? Estava até, eu acho que, não sei se foi o Charles, que hoje a quantidade de pais em treino, né, em jogo, aumentou muito. Né? O pai que está ali na beira de quadra, vendo sua filha, filmando a sua filha, aumentou muito. Casa cheia, Né? Os Casa jogos cheia, pô. Os jogos têm tido Um bom público número. muito grande. Então, isso é bom e como o Charles falou, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que saber... eu trabalho muito essa questão com o pai de botar ele assim num ponto dele. No lugar né? dele, No né? lugar dele. Ele entender positivamente ele entender o lugar positivamente. E esse ano eu acho que eu tô até mais radical por conta disso, né? Mas já tive muitas situações do pai chegar, olha, minha filha não entrou. E aí? Ela é melhor que aquela menina lá. Olha, aquela menina fez isso, e por que tu não botou minha filha? E tem que saber trabalhar isso. Porque senão não fica só um bolo de neve com o pai e com o atleta, e sim um bolo de neve geral. Porque isso vai levando de atleta para atleta, atleta para atleta, até chegar no globo todo aí, para trabalhar é bem pior. Entendeu? Acho que é uma coisa social também, né? Vamos pro lado social, porque assim, às vezes o cara não entende, perdão, né? Mas o pai e a mãe, eles não entendem o propósito daquilo ali. É rendimento, não é escolinha. A gente não assina nada que precisa colocar todo mundo para jogar. Eu costumo falar com as minhas meninas, com os meninos, que eu sou duro com isso. Então, a melhor coisa que eu faço é fechar a cara depois do jogo e ir embora. Não, é a melhor coisa, porque aí eles já me veem saindo de cara fechada, já não vão falar comigo, já não vão cobrar, entendeu? Eu vou falar um depoimento que eu escutei. Legal isso daí, Charles, porque eu escutei porque assim, às vezes eu chego na PAD, antes do treino da base e tal, e eu sempre encontro os pais ali naquele ladinho ali da arquibancada. Eles estão sempre falando comigo. E eu escutei um comentário, um depoimento, que eu achei sensacional. De uma mãe, que a gente estava falando, porque foi exatamente no momento em que o Charles estava dando uma bronca geral. E aí a gente falando, elas falando do fato do Charles ser muito novo também e tal, não sei o quê. E ela disse assim, mas o que eu mais gosto é que o Charles, ele consegue fazer esse distanciamento. Deixar bem... Ele consegue se distanciar, porque se tu deixar, o pai se aproxima de ti para ficar no teu ouvido o tempo todo. Fica. Vira auxiliar, né? E aí ela falou assim, o legal é que ele consegue se distanciar dos pais nesse sentido. Né? No bom sentido. Tem que ter eles por perto. A gente não pode querer que eles sejam antagonistas, não é isso. A gente precisa muito deles, como eu falei. Mas é importante, porque, por exemplo, a gente precisa eles do nosso lado para fazer esse papel de psicólogo, para entender o que está acontecendo com a Lúcia. Ela está bem em casa, ela está passando por alguma coisa, está tudo certo com ela, a gente precisa deles do nosso lado. Às vezes até numa questão também mais operacional mesmo. Né? A gente sabe como é que funciona o vôlei no nosso estado. Então, tipo, olha, a gente precisa de ajuda nessa situação, Então, a gente precisa sim deles, eles são muito importantes. Mas a gente tem que colocar eles do lado de fora da quadra para torcer e deixar torcendo. Eu não brigo com os pais que torcem. Não brigo com os pais que torcem. Eu pouco brigo até com os pais que xingam os filhos, porque ainda tem isso. Tem um pai que pega lá e fica xingando o moleque na beira da quadra também. Tem um moleque que roda a bola. E eu pouco brigo também, porque eu acho que ele tá torcendo. O papel dele aí é esse lá. Entendeu? Eu só busco não deixar eles interferirem na parte técnica e tática da equipe. Porque, querendo ou não, no final das contas, a gente vê eles 1h30 por dia.
Os pais estão lá todo dia. Então, eles sabem também como é que os meninos são, eles conhecem seus filhos. Tem uns que não conhecem, né? Tem uns que passam a responsabilidade pra gente. Mas a grande parte conhece seus filhos. Então, a gente fica nessa batalha, nesse morde e assopra com eles. Eu busco trazê-los para os meus lados, mas eu busco também passar com que eles me conheçam. Para que nem chegue nesse ponto de chegar... Eu nunca recebi cobrança para colocar, graças a Deus. Nunca recebi cobrança. O pai não cobra, mas não. eu acho que é fruto de... Eu fui pior uns 2 anos atrás. Aí eles também não chegam para falar tanto assim, não. Analisando esse contexto ainda de formação, né? E quando eu falo formação, não é simplesmente o que é dentro de quadra, formação do caráter mesmo, não, do desenvolvimento, né, desse atleta. Porque, para mim, vocês obviamente são professores, né? São técnicos e professores, às vezes psicólogos, às vezes fazem o papel de mãe e pai. E vocês vão entender agora esse contexto. Porque, assim, o professor, aquele que, por exemplo, está na escola todos os dias, no ensino regular, por exemplo, às vezes a escola, o professor percebe algo no aluno que, às vezes, por conta da rotina, os pais não percebem. Não percebem. Aconteceu já várias vezes, ou pelo menos uma vez, de vocês notarem um problema, esse problema chegar para vocês e vocês alertarem os pais e eles chegarem, caramba, eu não tinha me tocado nisso, eu nunca tinha ouvido isso da boca dele. Eu queria que vocês comentassem, obviamente, sem dizer nomes, mas qual foi a situação que mais pegou vocês assim, em relação a isso? Eu tive 2 situações, na verdade, que foram logo no começo, né? Partia dessa questão que na época era a escolinha, né? E como estava no começo, né? Eu tinha aquelas alunas que tinham uma qualidade técnica melhor, que começavam mais, né? E ficavam direto, às vezes, no clube, né? A aluna chegava 2 horas da tarde, saía 8h30, 9 horas da noite, ou seja, ela passava direto. E às vezes curioso, eu falei assim, olha, por que tu passa o dia todo aqui? E era todo dia. Tu não tem outra atividade? Eu falei assim, tua mãe sabe que tu tá aqui? Eu cheguei a perguntar, tua mãe sabe que tu tá aqui, que tu fica o dia todo, tu avisa ela. E ela chegou, falou, tio, a minha mãe passa o dia fora. Nossa. Minha mãe mandou aqui, se eu pedir dinheiro, ela manda para me alimentar, tudo, mas ela passa o dia fora. Eu vou chegar em casa e vou ver ela só, tipo, de oi, boa noite. Então, ela chegou a estar, o meu refúgio é aqui. Aqui eu brinco, converso, faço amizade, e aqui é o meu refúgio. Entendeu? Muitas têm esse refúgio fora, né? Muitas têm esse refúgio fora. Então, a gente faz esse trabalho também, né? De estar, hoje em dia, tem os pais presentes, mas tem também os pais ausentes, né? E a gente tem que saber balancear com esses 2 atletas, né? Então, são situações bem adversas assim, que a gente trabalha, além da questão técnica ali, do treino normal, né? Do dia a dia. E aí, Charles, alguma situação que aconteceu contigo com algum aluno já te chamou muita atenção? Não lembro de uma específica. Mas tem essa parte, porque às vezes aquela questão que eu falei da credibilidade. Às vezes, eu até tive uma conversa esse final de semana com um amigo, porque às vezes eles não querem falar para os pais. Eles não querem trazer alguns tipos de assuntos para os pais, né? Então, pela forma como a gente trata, às vezes, uma atleta falou para mim assim mesmo, não, é que, Charles, quando tu briga com a gente entende que tu tá brigando com a gente pra gente melhorar, tu entende que tu tá brigando com a gente como nosso professor. E na minha cabeça isso faz mais sentido do que o meu pai brigar comigo por brigar comigo. Então não é que eu goste mais de ti do que do meu pai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então essa pessoa, de repente, prefere às vezes conversar com a gente do que com o pai. Então a gente vai, por exemplo, eu percebo muito isso, não de problema, mas na questão dos namorados, às vezes, entendeu? Tem menina nova que tem 14 anos, 13 anos, menino de 14, 13 anos, que os pais não sabem. Que os pais não sabem, que eles estão começando a se conhecer, né? A gente costuma até dizer que não é namorado, é um amigo, né? Bacana, um amigo mais próximo e tudo mais. Às vezes, na maioria das vezes, a gente fica sabendo primeiro do que os pais.
né? Ou às Porque a vezes gente... os pais nem sabem, né? Porque a gente tá no meio, né? Os meninos conversam. Aí, o lado ruim disso é o pai virar pra ti e falar, mas tu sabia, tu não falou pra mim? A gente busca também passar pros pais, né? Tem um ponto bom e um ponto negativo. Eu já tive o caso de uma atleta, de uma ex-atleta, que não é mais atleta, que ela ia com o namorado e ficava lá o treino todo. Ela treinava, terminava o treino, ela ficava lá com o namorado. Aí eu tive que pedir pra se retirar, entendeu? O garoto, ele não podia mais ir pro treino, e aí tudo bem. Aí quando foi depois, ela começou a chegar atrasada no treino. Aí descobri que ele ia com ela. Então até chegar um ponto que fica difícil pra gente, porque pra mãe e pro pai, ela tá indo treinar. Eles estão indo treinar. Entendeu? Então o que eles fazem do percurso da saída da casa deles até a chegada no CTD, eu não posso me responsabilizar. Né? É muito difícil. Então são essas coisas que a gente tem que ter jogo de cintura para trabalhar. E aí, dentro desse contexto, eu pergunto para os dois em relação a isso. Controle sobre... Vocês têm algum tipo... Vocês exercem algum tipo de controle sobre rendimento escolar? Sim. Tipo, se tá mal na escola, aí, sei lá, de repente, tu não vai treinar porque tu precisa dar uma recuperada lá no colégio e tudo mais. Existe? Vocês conseguem fazer esse acompanhamento? Te confesso que eu já fiz mais. Hoje em dia eu tô meio parado disso, né? Esse ano eu já cobrei o Sub-14, que eu vou pegar as notas delas. O Sub-14, as mais novas, as mais velhas eu não cobro tanto, porque faz parte do processo de autonomia também, elas terem essa responsabilidade. Das mais novas eu cobro um pouco mais. Já cobrei mais atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu pedia o boletim. Preciso voltar com isso. Mas no feminino eu não tenho tido tanto trabalho com isso. No masculino, Os moleques tenho são mais. No masculino a gente tem mais trabalho com isso, porque às vezes o que acontece? A menina, ela sabe que o pai pode barrar ela de frequentar e tudo mais. No masculino, o garoto, quando ele aprende uma coisa nova, ele quer ficar... Então, o masculino lá da PAD, eles querem treinar. Historicamente, as meninas são mais responsáveis, né? São mais maduras, né? Sendo bem sincero. As meninas amadurecem mais do que os meninos. Faz esse controle, Gabriel? Faço. Ano passado eu fiz, cobrava os boletins também. Até porque, como a gente bateu na questão, né? A gente tem essa... Depende dos pais também, né? Então, não pode. Então, se um pai falar, olha, Gabriel, se a Alice aqui não melhorar aqui na escola, ela não vai treinar. Eu não posso fazer muita coisa, né? Então, eu tenho que manter essa rédea, senão... E o que não era pra ser assim, né? Não era pra ser assim. Tu vai tirar, tu vai punir. Eu acho que não é essa forma, o esporte entendeu? É complemento, faz bem pra mente. Exatamente. Não se tira, entendeu? Eu acho que pode punir de outras formas. Tu não deixa ela ir pro cinema, entendeu? Tu vê o celular, vê os grupos de WhatsApp que ela tá... Porque dificilmente é o vôlei que vai estar prejudicando. A gente, como eu falei, a gente treina pouco. Eu falo para os meninos e para os meninos, o cara que falta treino por causa de estudo é porque ele não está estudando direito. Porque Exatamente. A gente está falando de, uma hora e meia, 2 horas e meia de treino e 1 hora e meia de deslocamento. E talvez o tempo máximo que eles ficam sem tela, não é verdade? Entendeu? Exatamente. Porque o resto do dia, tempo, assim. eles ficam no TikTok, ficam no Instagram, entendeu? Então, se eles conseguirem otimizar esse tempo e adequar e planejar o dia deles, eles não vão precisar faltar treino para estudar. Não vão precisar. Não é o ideal, mas assim, é você atingir diretamente algo que o moleque gosta, né? E aí talvez seja essa a punição. Perda, né? A punição seja em cima, eu não vou te punir se eu te botar de castigo em casa. Parece que hoje em dia ficar de castigo em casa não é mais castigo. É verdade, que agora com o celular, tu abre, aí tira o celular e o menino vai pro YouTube, fica no YouTube, na TV dele, mexendo. Rapaz, eu era muito na rua, jogava muita bola, né? Não significa que eu jogava bem, mas eu era muito rueiro. E aí o meu pai e minha mãe tiveram uma grande ideia, bora dar um videogame pra ele. Eu saí da rua, fiquei só no videogame e continuei com notas baixas. Enfim, são tantas coisas que nossos pais tentam fazer. Não mudou muita né? coisa. Não mudou muita coisa, não. Agora a gente tem um momento legal aqui. Não é o arquivo confidencial, não, do Faustão, daquele lá do Domingão, não. Fiquem tranquilos. A nossa produção vai colocar na tela, que eu sei que eles estão preparados para isso. A gente vai ver se consegue colocar alguns depoimentos aqui de umas figuras conhecidas, né, da rotina de vocês, dos treinos, dos jogos. A gente tem aí, por exemplo, as escolhidas da PAD. Sofia
Ponte, É Ponte, é. a Bianca e a Maria Valentina. Um detalhe pra Bianca. A Bianca tá sorrindo só agora, mas quando ela joga com uma brabeza. Ela Pensa é numa braba, ela é braba. porrada que ela tem. Cara braba mesmo. Ela é braba. A gente separou, tem um conteúdo delas aí, né? A Maria Valentina, que é a nossa levantadora. Primeiro a gente vai responder a pergunta de como é trabalhar com o Charles, né? Eita. Bora E agora ver que cai por terra tudo que eu falei aqui, né? Bora ver o que elas vão falar sobre isso, como é ser treinada pelo Charles. Vamos ouvir. Trabalhar com o Charles é uma coisa que foi nova pra mim. Ele pega pesado, ele cobra da gente, mas ele faz isso por causa que ele sabe o quanto a gente pode melhorar, ele sabe da nossa capacidade. E eu acho que isso é uma ótima qualidade dele. Assim, de começo foi bem difícil, na minha visão, porque eu achava ele uma pessoa muito dura, muito cobrava a gente até demais, porque eu nunca tinha tido um técnico com esse patamar que ele me levou, contanto que eu evoluí com ele. Mas realmente eu não gostava muito. Eu entendi que esse jeito dele me ajudou muito a evoluir tanto dentro de quadra, tanto no meu psicológico. De verdade foi bem difícil, porque ele é uma pessoa totalmente diferente do que eu. Ele costuma a cobrar da gente, tipo, ele briga e tal. E, tipo, eu nunca tinha tido esse contato assim com ninguém. Mas agora que eu já me acostumei, eu acho, tipo, super essencial isso que ele faz, porque ele tenta tirar o máximo da gente. Eu gosto de trabalhar com ele. Tem pessoas que falam que ele é duro, mas ele trata a gente como filha e ele faz com que a gente se sinta segura perto dele. Olha aí, ó. Né? E agora bora ver o que ela fala. A gente conseguiu coletar um depoimento, Gabriel, da Alice, que ela vai falar como é trabalhar com o Gabriel, né? No caso, bora ver se a galera coloca. Tô curioso por esse depoimento também. Já eles vão O comentar. Gabriel, ele ajudou meu desenvolvimento como atleta, passando o grande conhecimento que ele tem de vôlei pra gente, por meio de treinamentos bons e efetivos, fazendo com que a minha atuação dentro de quadra, as minhas tomadas de decisões sejam melhores cada vez mais. E fazendo com que o meu vôlei seja aperfeiçoado e se desenvolva cada vez mais, né? Me tornando uma jogadora melhor. Olha aí, que legal. A grande Alice joga muito também. E não fica por aí. A gente fez uma segunda pergunta para elas, né? Em relação a esse lado do desenvolvimento, né? Porque a gente fala o que é trabalhar com alguém e agora a gente vai entender essa consequência, né? Porque a gente está falando da primeira ação e agora a gente fala da segunda. O que vocês conseguiram contribuir, ajudar no desenvolvimento delas como atleta, né? Bora ver. Bora acompanhar então aí na tela. Treinar, os treinos com o Charles me ajudaram a evoluir não só em quadro, como também em personalidade, em questão do meu dia a dia e da minha pessoa. Mas no vôlei, em questão, me ajudou a evoluir muito, porque ele é um técnico extremamente bom, tecnicamente e também como pessoa. Apesar dele ter sempre sido muito duro com todos os jogadores, eu acho que ele pegou realmente no meu pé, porque ele sabia do que eu podia me tornar e do que eu sou hoje, o que eu posso evoluir ainda mais. E eu agradeço muito por cada atenção que ele teve comigo e cuidado. Ele fez com que eu amadurecesse dentro de quadra, ele fez eu enxergar o outro lado das coisas. Ele foi um pai pra mim. Bora ver o que a Alice tem para falar do Gabriel, né? Treinar com o Gabriel é muito bom, porque ele sempre me ajuda nas minhas dificuldades que eu tenho dentro de quadra. Ele sempre observa o que eu preciso melhorar, o que eu estou errando. Ele sempre me orienta, me corrige dentro de quadra, para que eu consiga cada vez mais melhorar minha performance dentro de quadra, né? Jogando. Me tornar minha jogadora melhor e evoluindo dia após dia jogando voleibol. Olha aí, ó. Pra quem ficou acompanhando só os vídeos das meninas, eles estavam lagrimando, mas já enxugaram, hein? Tudo direitinho. E aí, galera, isso faz tudo valer a pena? Faz. A Alice, né? A Alice é uma das meninas que estão comigo desde o começo, né? Te interrompendo, ela se cobra muito, eu já percebi isso. Mas, Alice, desculpa te interromper, mas fica à vontade. Alice chegou lá no Remo, na escolinha, jogando basquete. Ela foi pra fazer aula de basquete. Aí eu falei, não, ela é alta, bora. Não, ela não vai jogar basquete, ela vai jogar vôlei. E ainda tem um detalhe, ela é paysandu, né? Ela não é nem remista. Ela é paysandu. Isso é normal. Bate com essa questão dela ainda. Mas a Alice é uma das meninas que estão desde o começo, né, desse projeto comigo lá do Remo. É uma menina que gosta de treinar, evoluiu muito. E hoje ela é uma das... posso falar isso, posso afirmar que ela é uma das referências hoje
daqui do estado, né? Na categoria dela, da idade dela. Cara, que valor, que valor. A gente acompanha a Alice na base. Que valor. Já é titular no adulto também, né? Já joga adulto aí. E aí, Charles? Essa fama de durão. A Maria Valentina destacou isso 2 vezes, né? Ele é muito duro. A Maria tá... A Maria das 3 é a que tá comigo há mais tempo. Ela passou na primeira seletiva da gente, em 2022. Né? Ela pegou no ápice de ser duro com as meninas, mas é porque a gente precisava também ter uma referência, achar um parâmetro, achar um padrão para a partir dali a gente conseguir criar atletas com o nosso perfil, né? Do que a gente acredita. Eu acho que a gente trabalha não por esse reconhecimento delas, assim, porque tem algumas que não têm esse reconhecimento, mas a gente trabalha para ver elas crescendo, para ver elas melhorando, não só dentro de quadra, mas também fora, que é principalmente, a gente sabe que, não é o caso das 4, tá? Mas a gente sabe que eu trabalho, por exemplo, acho que com 60 atletas, né? Durante a minha semana, a gente sabe que nem todos ali vão ser atletas profissionais, mas se a gente conseguir mudar alguma coisinha ali que tinha de errada para certa, a gente já tá muito feliz, né? A gente sabe que daí vão sair bons médicos, bons advogados, bons fisioterapeutas e tudo mais. Então, se eu encontrar, eu ainda não tenho essa geração, tá? Eu sou novo. Mas o trabalho tá no começo. O trabalho ainda, é de 2022, mas se eu encontrar, como eu vejo encontrando de outros treinadores aí, daqui a 6, 10 anos, e o cara chegar para mim e falar que eu mudei a vida dele para positivo, tenho certeza que eu vou ficar muito feliz. Vocês tocaram num ponto muito legal e é bacana a gente debater isso, que vocês vêm com a base desde o sub-14, né? Desde o sub-14. Então, ou seja, desde o começo do surgimento do atleta, porque às vezes tu tá no sub-14, porque não tem categoria abaixo disso. Mas tu tem atleta lá de 10 anos, 11 anos, Sim. entendeu? Aí tu vem desde lá com ele. E eu tava conversando com o Gabriel antes de começar o programa. Vocês têm noção mais ou menos de quantos sobrevivem todas as categorias? Um percentual, assim, mais ou menos? Tipo, Não. o moleque começou no sub-14 e veio comigo até o sub-21. Eu posso, antes que eles estão pensando sobre isso, fiquem pensando aí. Eu vou dar um dado que não tem nada a ver com o vôlei, mas ele é muito importante quando a gente fala na formação de atletas. Copa São Paulo de Futebol Júnior. A maior competição de base, de futebol de base do Brasil. 90% dos atletas não se tornam profissionais. Analisando esse contexto para o vôlei, gente, vocês que têm essa vivência, já conseguem responder o que o Márcio perguntou? Dificilmente ficam... Se a gente for pensar no sub-14, né, e se a gente for ver o ponto de questão, a gente vai falar de 4, 5 atletas que conseguem jogar, que jogam do sub-14 até o final. 4, 5 atletas que ficam em Belém. Aí, como falei da captação, daí tu pode tirar 2, 3 que podem ter condições de jogar nacionalmente. Infelizmente, né? Vocês têm exemplo de atletas que começaram com vocês e hoje estão fora? A minha base ainda não. A gente começou em 2022. No caso, No Remo tem tem mais tempo. o Remo, o masculino tem. No O Remo feminino não parou, né? O Remo masculino não parou. O Remo masculino não parou. No feminino tem a Thalita, que chegou a fazer o início dela, do trabalho dela comigo lá no Remo, escolinha, pegou essa questão da pré-equipe lá, disputou e hoje joga no Nova Trento, né? Lá de Santa Catarina. Nova Trento é a cidade da Rosa Maria. Isso, ela tá lá, o projeto, e tá muito bem, acompanho os vídeos dela. Então, acho que de exemplo mesmo, meu só tem a Thalita, que começou, vamos supor, comigo, né? Na parte tem o Enzo, né? Que agora tá no... Tem o Enzo. Tem o Enzo que foi agora pro SESI Bauru, né? Vai jogar o Sub-17 lá. Ele é 2010, é um ano antes. É um bom garoto, começou com a gente em 2022 também. Começou com 11 anos de idade, eu acho. Eu lembro 11, do Enzo, 12 anos eu acho de que a idade. primeira Copa Pad da Eu base, lembro. a gente... Eu lembro. Tá Foi no o primeiro SESI. ano dele, do Hugo. Isso, tá no SESI. O Hugo também, Hugo, Alan, Kailan, esses garotos estão comigo desde o início. O Hugo é um excelente valor, ficar de olho aí. No feminino tem agora a Camila, que tá na PAD, jogando o primeiro campeonato de clubes dela.
Ela é atleta de formação do professor Alain. Que valor, né, Camila? É, que o Alain, potencial, né? Lembra da Copa Pad. o Alain me contou que descobriu ela no Logos, acho que foi no Colégio Logos, Logos. na escolinha. O Alain levou ela e agora ela tá lá com a gente na PAD, joga pelo Colégio Santa Rosa. É um excelente valor também, difícil ficar em Belém, né? A gente trabalha para que fique o máximo possível, a gente não Mas é quer muito difícil. privar ninguém de ir, pelo contrário, a gente acredita que é um processo natural, mas a gente precisa também trabalhar aqui e investir aqui, porque quem sabe daqui uns 2, 3 anos a gente possa ter um clube no cenário aí nacional feminino, né? Masculino a gente tem a PAD, que já está fazendo esse processo, para que chegue a um tempo, e aí eu digo do processo de 5, 6 anos no mínimo, que esses garotos não queiram sair, claro. É difícil trabalhar contra a cultura dos pais também e dos próprios meninos. Eles querem ver o Sada na televisão todo dia, veem o Minas na televisão todo dia, mas que a gente consiga investir e consiga fazer daqui também um polo, que seja vitrine para algum lugar, né? A gente sabe que a gente sofre hoje também pela questão da distância. Por mais que seja capital, a gente está longe do centro de Tudo para nós desenvolvimento. aqui em cima é mais É difícil. muito longe. Então, muito distante. é muito difícil de ver aqui, né? A gente já sofre capital com o interior aqui, entendeu? Imagine com o resto do Brasil. No Remo tem, no masculino, o Lucas Perrucci foi convocado, né, para a seleção de tem. base. O masculino, esse trabalho, querendo ou não, trabalhar com o masculino é mais fácil. Não é mais fácil, é mais tranquilo, né? E o Zeca tá aí, né, um bom tempo já, né? Eles não pararam, Eles né? não Eles pararam. estão desde... E o masculino, lá o Remo, ele tem um histórico, ele né? tem esse histórico já. Tem o Caio, o Perrucci, tem o Daniel que tá no Praia. O levantador, como é o nome? O Gabriel que tá em Minas. O Perrucci ainda tá em Belém? Não, acho que Não, o Perrucci já tá em Minas. tá em Minas. Eu acho que... Vai decolar de vez, né? Ele já entra no adulto, já joga o adulto, né? Remo Lá. e Paysandu também, nessa questão que eu falo sempre da capitalização, eles saem na frente até mesmo da PAD. Porque, querendo ou não, a gente busca não ser tão nichado, né? A PAD, falando em nome da PAD, né? O Remo não, o Remo tem o pai chega, o pai que passa 20 anos sem ver vôlei, 20 anos sem fazer nada, o filho cresce, quer jogar vôlei, a primeira coisa que ele fala, Remo e Paysandu. Aí leva na escolinha do Remo, leva na escolinha do Paysandu. Então essa capitalização deles, querendo ou não, ela é mais tranquila, né? A gente está falando de um macro... É referência, né? Passam a ter uma relação da referência. E aí eu vou fazer uma pergunta, Max, que eu quero sinceridade dos dois agora. Começar um trabalho na base é muito difícil, porque você tem que lidar com algumas situações. Resultado é uma delas. Tá? O Charles tem um histórico de desenvolvimento em que ele começou pegando uma geração em que não tinha resultado. Do zero. Era do zero. As meninas zeradas, né? Exato. De fato. O Gabriel pegou uma geração que ele conseguia fazer resultado. Só que depois veio a questão do inverso, né? Essa geração não se sustenta, porque ela vai crescendo, e a mesma coisa acontece com o Charles. A geração dele se desenvolve, e aí aquela questão da competitividade, da balança. Às vezes tu vê uma categoria que tá um time muito acima do outro, às vezes tu vê uma categoria mais igual, eu acho que hoje é mais igual ao quê? Sub-16? Ao Sub-18? Acho que 17. Acho que o Sub-17 vai igualar um pouquinho. Sub-17 Vai igualar, igual. vai ser Mas a mais gente igual. vê nas outras alguma diferença. Como é que é trabalhar para diminuir essa diferença, sabendo que vai ter um momento que você só vai perder? Mas é um processo natural. Não é que dê mérito para ninguém. É um processo É natural. um processo natural, E exatamente. aí, como é que é lidar com isso, com esse momento em que você tá com as derrotas e o momento em que você só tá com as vitórias, também para não virar um oba-oba? No meu começo, né? Quando eu comecei ali, tinha o Elinho, tinha a Bodytech, né? Que no ano do meu começo lá era referência dali. Levava tudo, né? Levava tudo, ganhava tudo, né? Desde o Sub-15 ali e tudo mais. E no começo foi exatamente assim, a gente levava porrada, pegava pau, 25-10, 25, às vezes nem passava do 10, né? Mas só que aí é como fala, essa geração que eu trabalho, que começou comigo, é uma geração que tinha vontade, assim, mais vontade, né? Que as meninas pegavam assim a porrada e não caíam. Elas queriam treinar mais para ganhar. Foi que aí, quando a gente começou a trabalhar, as meninas começaram a evoluir, que foi que a gente teve a primeira vitória,
que a gente quebrou a hegemonia do Elinho na época do Sub-15. A gente pegou o Sub-15, Sub-16, aí perdíamos 17, 18, que o time dele era melhor, né? Só que aí, como tu falou, essa geração tá subindo. Aí hoje essa geração minha já é 18 e 19, 2008, né? E essa minha geração que sobe agora é um trabalho novo de novo. Aí hoje a minha referência já é o Charles, né? Que o grupo dele, 14, 16, já é um grupo muito forte, né? E hoje também a gente tem outras referências. A gente não trabalha só com a referência aqui. A gente tem a referência dos campeonatos brasileiros, né? Do CBI, que são campeonatos muito fortes também. Que a gente trabalha com meninas grandes, altas, fortes, potencialmente. Então, a gente tem essa referência hoje. Então, eu vou trabalhar aí em cima do que eu vejo já da equipe do Charles hoje, que, na minha opinião, até o 16 ali é a melhor daqui do estado hoje. E aí, Charles, como é que foi esse começo para esse quadro mais? Foi difícil, foi bem difícil, né? Eu tinha total respaldo da diretoria, porque era tudo novo, era pegar meninas do zero, meninos do zero, né? Já tinha os embates entre o Gabriel e a Boritec, entre o Remo e a Boritec, e a gente ficava por fora ali. Mas eu acho que a nossa primeira seleção foi muito boa, de meninas, no caso falando feminino, né? Nós fomos buscar meninas 2012, 2011 e 2010, que na época eram muito mais novas do que Muito as mais meninas. novas, é. Era porque a gente estava falando de campeonato de meninas 2007 e 2008. E a gente colocou elas no fogo. A gente foi ensinando elas a ferro e aço. Eu lembro que elas faziam físico, que às vezes nem servia para muita coisa. Era só para criar casca nelas, porque a gente já sabia que os finais de semana iam ser difíceis. Né? Eu tomei 25-3, a gente tomou 25-3, tomamos 25-5 e o choro vinha entalado. E eu nem isso também da profissão, a gente olhava para as meninas estavam chorando, olhava para os pais estavam com cara de choro. Eu ficava no meio termo com o choro entalado também, né? Não saía final de semana, porque eu não tinha mais vontade de sair final de semana, porque acabava o último jogo 5 da tarde no Remo, era a gente perdendo o jogo, então era muito, muito difícil. Mas eu tinha o respaldo da diretoria e a gente sabia que alguma hora a gente ia colher. A gente sabia que os times, querendo ou não, estavam focados, que isso é natural, a gente passa a focar nos times que estão ganhando, porque a gente tem acaba que cria uma condição, né, de medalhar, de viajar, então, e a gente, como não tinha essa condição, a gente focava embaixo, em trabalhar embaixo, e eu sempre joguei limpo com elas, esse trabalho não é para agora, é daqui a 2, 3 anos, tem uma situação que é engraçada, que eu tomava muita porrada. Em 2022 eu tomava porrada de todo mundo batia. E teve um jogo que era sub-15, assim, foi contra o Gabriel, a gente tomou um amasso do Remo, né? Maria Valentina estava em quadra, a Sofia eu não lembro, acho que a Sofia estava também. Tava a Paola... Não, a Paola não estava ainda. Não era dessa geração. Não, mas estava a Ana Lívia, aí a gente tomou uma porrada do Remo. Aí o Mingau olhou pra mim e falou assim, o Mingau me viu cabisbaixo, e na época ele tinha um sub-19, que era bom, cara, ganhava do sub-19 do Zeca. E aí ele olhou assim e falou assim, porra, quer saber? Tu vai ficar na quadra com sub-19, porque o sub-19 vai ganhar. Era sub-19 ou sub-21? Sub-19 vai ganhar. E aí, pô, tu vai melhorar teu astral, não sei o quê. Beleza? Tu fica na quadra. Eu falei, Mingau, eu tô precisando de uma vitória. Vou ficar na quadra. Aí eu fiquei, a gente ganhou 2-7. Cara, não sei o que foi que houve. Eu sei que a gente perdeu de 3-2. Nunca tinha perdido no Sub-19. A gente perdeu de 3-2. Eu saí da quadra e falei, não é possível, sou eu. Vou me O problema sou eu, que não é possível. moleque. Aí, não é possível que tu perdeu. Vai lá na Beth Herozinha, né? Mas aí preparar aquele banho. A gente foi batalhando, fomos batalhando. Eu acho que a virada de chave pra gente foi a geração 2009. Né? A gente sabe que, com todo respeito, a geração 2010 desse ano é boa. Muito boa, 2011, mas a virada de chave foi a 2009. Eu costumo dizer para as meninas que o medo também, eu acho que essa geração 2008 do Gabriel e a 2008 do Elinho, pelo fato delas terem ganhado a geração da PAD por muito tempo, acaba que cria um medo, um respeito até demais, né? E a minha geração 2009, a nossa geração 2009, ela quebrou isso. Ela ganha um jogo a gente ganha um jogo no segundo semestre da Boritec, 3-0.
que a gente não esperava. Foi uma virada de chave. A gente faz a Copa PAD Sub-15 e é campeão. Então isso daí melhorou muito a confiança delas. Né? Eu não esperava que melhorasse tanto a confiança delas e a partir daí elas começaram a acreditar mais. E categoria de base, quando acredita... São 2 pontos importantes, né? Aquela questão de você lidar com o momento da derrota constante, né? Porque isso vai abalando o psicológico, né? E vocês têm que estar ali para não deixar isso virar um pensamento derrotista, uma questão do costume, né? E também quando está ganhando. Quando ganha bem, ganha com sobra, para também não virar uma oba-oba. Peraí, a gente está falando de base. O negócio pode virar daqui em meio semestre, o negócio pode mudar, pô. E Márcio, falando sobre isso, é jogar limpo. A gente precisa jogar limpo. Como a gente foi falado aqui, é geração. Eu vou dar um exemplo. No Sub-16, a nossa geração da PAD é boa. Sub-16 masculino é boa. Entendeu? A Sub-14 precisa ser trabalhada. A geração do Remo é melhor. Então, talvez se a gente jogar limpo e não vender sonhos, eu acho que isso vai ser mais tranquilo para os próprios atletas. A gente tem que falar, olha, a geração é melhor, a gente tem que trabalhar. Porque esse ano eu vou ser campeão. Eu tô dando um exemplo, tá? Não que eu vou ser campeão. Esse ano eu vou ser campeão, mas ano que vem, se a de trás não estiver trabalhando, inverte a balança e acabou. E aí o trabalho é esse, é saber dosar também para falar, olha, parte desse time é bom, essa parte aqui precisa ser trabalhada, porque aqui vai sair e aqui vai subir. A gente precisa ter renovação, é o que eu prego lá, é o que a gente prega lá. A gente busca, o Mingau falou uma coisa super importante, que essa questão dos subs, ela prejudica numa situação. Na nossa época que a gente jogava, a gente tinha o primeiro ano na categoria. Sim. Quando eu falei aqui, eu era mirim, eu tinha 13 anos, jogava mirim, aí subia para jogar no Elinho, o infantil, e era banco no infanto. Isso era importante para mim, porque eu, treinando com os meninos do infanto, eu sabia onde era que eu queria chegar. Né? Agora, a gente acaba que faz sub-14, aí quer fazer sub-15, aí quer fazer sub-16, aí quer fazer sub-17, a menina sempre tá na categoria dela e ela acaba que perde o parâmetro, porque se ela bate o tempo todo no outro time, ela não tem perspectiva de evolução, sabe? Ela acha que aquilo ali é o suficiente. Então, esse primeiro ano na categoria é importante. Eu acho que esse ano fizeram certo. Né? Tem sub-14, não tem sub-15. Os pares, né? Não tem 14, sub-15. 16, 18, né? Por exemplo, então a menina que é 2011, a menina esse ano que é 2011, ela tem que batalhar para estar entre as selecionadas para jogar o campeonato de 2010. Entendeu? E a menina que é 2009 tem que batalhar para jogar os campeonatos de 2008. Isso é bom ter, para ter a renovação. Pessoal, já temos aqui um tempinho batendo um papo, né? Estamos aqui no meio de semana e a gente chega no finalzinho, né? Já do nosso P7, nosso 4º episódio aqui no canal APAD Esportes. A gente não pode deixar de mencionar aqui os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores de sempre, tá bom? Grupo Carmona Cabreira, Grupo MSS. A gente tem na tela para você aí o Carmona Cabreira, construtora de obras, apoiando, incentivando cada vez mais o voleibol paraense, né, levando também o nome da PAD. Grupo MSS, essas cadeiras sensacionais que vocês estão acompanhando aqui no P7, nesse 4º episódio, vocês podem ter certeza aqui do Grupo MSS. E também óticas Castelo, espalhadas aí na Grande Belém, ou seja, tem Belém, tem Ananindeua. É só procurar fazer um orçamento direitinho por lá que você vai ser muito bem atendido. Gabriel. Sem falar da órbita, né? Sem falar da órbita. Olha, eu tava devendo essa pra órbita, não falei no começo. Gente, a qualidade dessa transmissão, a qualidade de tudo isso aqui, essa estrutura, microfone, câmera, tudo. Produtora Órbita. Segue lá a Órbita nas redes sociais, acompanhe o trabalho, contrate a Órbita, tá bom? Fique à vontade para acompanhar o trabalho da Órbita. Gabriel, muito obrigado pela disponibilidade, por aceitar esse convite, tá? Continue esse teu trabalho que é muito legal e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer imenso compartilhar um pouco de vocês nessa conversa aqui, tá? E com certeza até a próxima. Charles, brigadão pela disponibilidade também. Sei que a rotina é muito corrida. E até a próxima. Falou bem para quem... Né? Rapaz, a negociação foi difícil. Foi. Pra galera que não sabe, achei que fosse... virou assim, tem certeza? Porque tu sabe. Eu achei... Sofri por antecipação, né? Por antecedência. Mas a gente falou, a conversa é gostosa quando tu fala daquilo. Não, que tu... foi bacana. Eu adorei, de verdade, gostei pra caramba. Eu acho que é um espaço bacana pra gente falar sobre vôlei na nossa região.
E é isso, cara. Vamos juntos aí, seguimos firmes e fortes. Que esse ano é ano de batalha, tem muita coisa para acontecer, tem campeonato correndo, final de semana tem jogo. Masculino Bom e lembrar. feminino sub-16. Tem rodada, na Eu verdade. ressalto que esses dois vão se enfrentar já já. A gente tem o JEPs rolando também, os jogos não é só, escolares. a gente tá falando de base de Escolar. clubes, mas tem o escolar também, É né? verdade. Então, Semifinal do JEPs, vocês dois? Semifinal, acredito que 10 da manhã. Lá no Madres Arif Salles, Santa Catarina e Marista. E tem rodada no final de semana do Paraense a partir das 2h30 da tarde. Não, a partir das 2 horas da tarde na Tuna. Tem Tuna e Paysandu. Em seguida vai ter APAD e Assembleia Paraense, sub-16 feminino. E 5 da tarde tem o masculino, APAD e Tuna no sub-16 também. Tudo na Tuna. Tudo lá no Miranda Sobrinho. É Miranda Sobrinho, né? Estaremos lá, inclusive. Vou terminar de assar carne e eu vou correndo pra Tuna. Pô, leva um Mas pedaço muito lá bacana, pra gente. nós, pô. Se sobrar. Marmita, não. Pô. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Márcio, tamo junto em mais um Tamo junto, mano. episódio aqui do P7. Pessoal de casa, obrigado mesmo pela audiência. Você que está no trabalho, no trânsito, no avião, enfim, acompanhando aqui essa transmissão, acompanhando o P7, obrigado mesmo. Não esqueça de ativar as notificações, compartilha. Se for publicar no seu Instagram, por exemplo, marca lá a PAD, marca também o nosso canal, a PAD Esportes, o DNA do Vôlei Paraense. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau.